na epistemologia kantiana, e epistemologia é um palavrão que em filosofia significa o estudo do próprio saber, como sabemos do mundo à volta. Então, na epistemologia kantiana, há uma diferença entre fenômeno e númeno. Fenômeno e númeno. Fenômeno é a coisa para si, númeno é a coisa em si. Esta caneta é uma coisa em si. Esta caneta é um númeno. Ela existe para ela mesma. Porém, quando eu, professor Donizete, olho para esta caneta e digo, esta caneta é pequena, ela é fina, leve, útil e pouco durável. Durará nas minhas mãos apenas 3 ou 4 meses. Quando eu faço essa série de classificações em torno deste objeto, eu estou criando uma representação dele. Para Kant, então, diria que eu não conheço essa caneta. Para eu conhecer essa caneta, eu deveria ser essa caneta, que é impossível. Esta caneta em si mesma não é compreensível, não é atingível pelo ser humano, pelo entendimento do ser humano, pela razão, pelos sentidos. Essa caneta é uma coisa em si incompreensível, inatingível. O que eu consigo perceber dela é uma representação que a minha mente cria. Kant nos ensina uma coisa muito interessante sobre essa representação. Todo objeto que se apresenta aos nossos sentidos, à nossa visão, tato, paladar, audição, ao nosso olfato, todo objeto, toda coisa que se apresenta ao nosso entendimento, se apresenta dentro de um tempo e dentro de um espaço. Dentro dessas duas categorias que, para o objeto, não existem. Se eu tento compreender uma formiga, então, que é uma coisa em si, que é um númeno, eu já logo classifico ela como um ser pequeno. Então eu crio essa ideia de espaço para ela ocupa um lugar pequeno no espaço que está na minha mente, e já classifico de imediato como um ser que vive pouco, que tem pouco tempo de vida. Logo, eu enquadrei esta formiga em duas categorias criadas por mim, em duas categorias de representação, o tempo e o espaço. Se fosse possível, por um milagre de um gênio espirituoso, que eu me comunicasse com essa formiga, que eu realmente pudesse compreender o que ela é, enquanto coisa em si, enquanto númeno, não enquanto um fenômeno ligado a ideias que eu criei, como tempo e espaço. Se fosse possível que eu pudesse compreendê-la, eu perguntaria a ela, como é viver tão pouco tempo? E ela me diria, que porra é essa de tempo? O que é tempo? Mas como isso fica apenas a critério de milagre, fica impossível estabelecer uma compreensão da formiga em si. Eu só consigo compreender o fenômeno que ela é, como ela se apresenta a mim, como, em outras palavras, talvez mais precisas, só consigo compreender como o meu entendimento e os meus sentidos enxergam essa formiga. O meu entendimento e os meus sentidos a enxergam, a compreendem como algo pequeno, vivo, forte, que carrega 50 vezes o seu peso, obediente a uma sociedade esquematizada, enfim, e com um curto tempo de vida. Então, são categorias criadas por mim, ser humano. São impressões criadas por mim. Não se tratam essas categorias que eu criei, não se trata essa definição que eu escrevi, que eu falei sobre a formiga, da própria realidade da formiga, que é incompreensível, inatingível enquanto númeno, enquanto coisa em si. E o que esse papo estranho, esse papo epistemológico de fenômeno, de númeno, tem a ver com amor, que é o título desta videoaula, Kant e o amor. Quando amamos alguém, não amamos a pessoa em si, a coisa em si, o númeno, porque não conseguimos conhecer a pessoa que amamos como ela mesma se conhece. O que amamos, portanto, é sempre o ideal que construímos, que fabricamos da pessoa que amamos. No início
do amor, fase denominada de paixão, há um sentimento tão grande, a paixão, que nós tratamos de cegar toda a compreensão, todo o entendimento sobre a outra pessoa. Tudo que é defeito na outra pessoa se torna qualidade positiva. Tudo que é qualidade negativa se torna qualidade positiva, porque a paixão nos cega, a paixão é cega. Então o momento mais idealizador do outro enquanto um fenômeno que nós imaginamos como queremos, o momento mais idealizador e mais perigoso é a paixão. Quando a paixão vai se esfriando, os defeitos do outro e um pouco dele em si, do outro em si, do númeno, vai aparecendo pra gente. E só então, quando percebemos os defeitos do outro e parte da realidade dele em si, podemos dizer se o amamos ou não, se o aceitamos ou não. A pergunta então, a ideia de aceitar o outro até que a morte provoque a separação é uma ideia que deveria existir 10, 20 anos depois do casamento. E depois de 10 ou 20 anos, ou 50, ainda assim não podemos afirmar que conhecemos o outro, que morrerá para nós como uma coisa em si, um númeno, algo indecifrável na sua totalidade.